Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Gina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo uma leitura especial para a sua área amorosa, tá bom? Então vamos falar sobre amor, vamos falar sobre relacionamento, né? Se você tem alguém na sua mente, no seu coração, você pode mentalizar essa pessoa para que você possa receber a orientação da espiritualidade. E hoje nós estamos aqui na força do raio rosa, que é o raio, né? Justamente o raio que canaliza essa energia de cura para nossas vidas através do amor incondicional. Tá certo? Nós temos o raio rosa, que é da mestra Rovena, né? E do arcanjo Samuel. E aí nós vamos, essa energia, ela canaliza principalmente energia de paz, de tolerância, de beleza, de amor incondicional, fraternidade, compreensão, perdão e desapego. Aceitação também de como as coisas são, tá? Então, é uma energia para nos ajudar a sair, para quem principalmente precisa sair da raiva, do ódio, da revolta, do sentimento de injustiça, do sentimento de abandono, de rejeição. Então, é uma luz, né? Imagina essa luz rosa ao seu derredor, né? E receba aí essa cura na sua vida, tá bom? Então, vamos lá, escolha uma das opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal rosa. E para o grupo 2, grupo 1, cristal rosa. E para o grupo 2, cristal vermelho, tá certo? Mentaliza uma das duas opções para que a gente possa canalizar a mensagem para o seu momento na sua área amorosa. Certinho? Se precisarem de mais tempo, pausem o vídeo, tá bom? E aqui nós já vamos começar a leitura. Então, para quem escolheu o cristal rosa, grupo 1, cristal rosa, vamos canalizar a sua leitura. Vamos ver o que a espiritualidade quer trazer aqui de orientação, de aconselhamentos e direcionamentos para o seu momento, tá bom? E lembre-se sempre, né, de perceber se a leitura é para você, se ressoar com você, você recebe no seu coração. E quando ressoa, você sempre recebe no coração. Você sabe que é para você. Se não for para você, não força a encaixar. Veja outra opção ou veja outros vídeos no canal. Lembrando que eu canalizo aqui, eu tenho, né, já uma playlist de canalizações que são atemporais. Então, você pode pegar desde lá da primeira leitura e ouvir se você sentir no seu coração, que com certeza terá uma mensagem para você, tá bom? Vamos ver aqui, então. Vamos pegar a energia para quem escolheu o cristal rosa, consulente do cristal rosa. Vamos pegar a sua energia aqui. Primeira carta, vamos pegar a primeira carta para o cristal rosa. Segunda carta. É uma leitura canalizada, que vai trazer entendimento e compreensão para o que você está vivendo na área amorosa, tá bom? É isso que eles me disseram aqui. Ok. 3 cartas, 9 de ouros, 8 de... uau! E a energia do fundo do deck, que é o 9 de espadas, tá? Então, se precisar trazer como complementação, a gente pega aqui essa energia. Por enquanto, a gente vai ficar com essas 3. Então, o que eu sinto aqui na sua energia, grupo 1? Você é uma pessoa que carrega uma força interior muito grande. É uma pessoa que tem grandes sonhos, grandes objetivos, grandes metas para a própria vida, né? Principalmente no que diz respeito à sua área amorosa. É como se você tivesse um ideal de relacionamento e você vem lutando, né, durante todo o decorrer da sua vida por esse ideal. Você tem aqui a energia primordial, aqui é o 9 de ouros. 9 de ouros fala de alguém que está em busca de êxito, de sucesso, de prosperidade, de abundância. É como se você não se contentasse mais com relacionamentos do passado, com relacionamentos que não te acrescentam mais na sua vida.
Você é uma pessoa extremamente determinada, decidida, passou por muitas situações difíceis, mas agora você está determinado a ter sucesso, tá? E você vai ter esse sucesso, ok? Então, o que a espiritualidade quer falar para você nesse momento? Quer falar que existem algumas questões aqui que você precisa, para ter esse sucesso, para conseguir esse êxito aqui, você precisa resolver algumas questões aqui que estão relacionadas a você se sentir abandonado. Você se sente sozinho, sozinha e abandonado. E essas questões, elas são questões de infância. Algum tipo de experiência que você teve na infância que fez com que você se sentisse uma pessoa sozinha e abandonada. Você pode ter sido uma criança que cresceu sozinha, sem muitos amigos. Você pode ter, de repente, se sentido rejeitado porque nasceu um irmão logo na sequência e a sua mãe deu preferência para dar atenção à criança que tinha acabado de chegar e você se sentiu rejeitado. Existem vários fatores aqui, mas o fato é que nós temos aqui uma criança que foi muito solitária na infância, ou você se sentiu solitário, você se sentiu sozinho. E essa solidão levou você para viver dentro de um... Você criou o seu próprio mundo, o seu próprio universo, né? No que diz respeito à vida. E você criou os seus próprios sonhos. Dentre esses sonhos, provavelmente você idealizou, né, em construir uma família, talvez uma família grande, já que você se sentia sozinho. Então, você queria aqui muito ter construído uma família, ter construído algo que você pudesse ali cuidar e, ao mesmo tempo, estivesse todos próximos a você. Foi um daqui dos grandes sonhos. Mas parece-me que a vida levou você para os caminhos totalmente diferentes daquilo que você imaginou, daquilo que você idealizou. É como se você sonhou em construir algo e você foi por um caminho oposto dessa construção. Porque a espiritualidade revela aqui que nessa sua reencarnação é como se você precisasse ter vindo para resolver essas questões internas. Então, por exemplo, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão, eles são sentimentos que precisam ser ressignificados dentro de nós. Ok? Por quê? Nós podemos ser uma pessoa solitária mesmo estando rodeado de pessoas. E aqui a espiritualidade fala que foi exatamente o que aconteceu em outras vidas, quando você experienciou, mesmo estando no meio de uma grande família, de um grande grupo de pessoas, de um grande clã, mas você se sentia sozinho da mesma forma. Então, era aqui uma questão de você resolver aqui a solidão da sua alma. Era como se você precisasse viver uma experiência de solitude. Você sabe qual é a diferença da solidão e da solitude? Solidão é um vazio profundo que nós sentimos. E a gente acha que esse vazio profundo que nós sentimos é por falta de outra pessoa na nossa vida, ou de outras pessoas. Mas só que não, esse vazio que nós sentimos, essa solidão, esse vazio interior que nós sentimos profundo, ele tem a ver com a falta de nós mesmos. É como se nós precisássemos resgatar, né, a convivência com a nossa alma. Então, solidão é um vazio da ausência de mim mesma, ou seja, é quando eu estou desconectado da minha alma. Quando nós estamos desconectados da nossa essência, quando nós estamos desconectados da nossa alma, nós sentimos esse vazio interno. Quando você busca quando você busca o seu eu superior, quando você busca a integração com a sua alma, que nós chamamos de despertar, quando você busca essa integração, você começa a perceber que você se sente preenchido, que você se sente pleno, que você se sente realizado. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, né? Então, solidão é você estar vazio de você mesmo. E você precisa se preencher. Você precisa se preencher como? Encontrando a sua essência, a sua verdadeira essência. A nossa verdadeira essência, ela não tem falta de nada. A nossa verdadeira essência, ela tem abundância de todas as coisas. Eu tenho abundância de alegria, de prosperidade. Eu nunca me sinto sozinho, nunca me sinto carente. Eu estou sempre pleno e eu estou sempre vivendo o momento presente de forma plena. Porque também essas pessoas que sentem vazios, que se sentem sozinhas, que se sentem vazias emocionalmente, existencialmente, e que sentem essa sensação de solidão o tempo todo, elas são pessoas, né, que estão constantemente buscando preencher com outras pessoas, de outras formas, tá? Mas isso é, assim, é uma busca sem
que nunca terá fim. Enquanto eu buscar fora de mim, enquanto eu buscar no outro esse preenchimento, eu não vou encontrar. Porque essas pessoas, elas precisam encontrar a fonte dentro delas. Esse é o propósito da sua reencarnação atual. É encontrar sentido dentro de você. Encontrar sentido quando você encontrar a sua alma, a sua essência. Quando você voltar para dentro de você e perceber a grandeza que existe entre você, a luz, a iluminação que existe dentro de você. Eu não preciso buscar a luz fora de mim. A luz, ela está dentro de mim. A iluminação está dentro de mim. A sabedoria está dentro de mim. Sentimento de alegria, de amor está dentro de mim. Sentimento de plenitude, de realização está dentro de mim. Quando eu busco fora, e aí é onde acontece. Por quê que acontecem as frustrações, as decepções? Por que que acontece o sentimento de estar sendo rejeitado ou abandonado por outra pessoa? Porque eu estou projetando naquela pessoa a ideia que ela vai suprir a minha necessidade, que ela vai me preencher. E isso é uma ideia que é uma das grandes ilusões de Maia, né? Para quem não sabe o que é Maia, é a Terra, né? A matéria, tá certo? Então, uma das grandes ilusões daqui da Terra, do qual nós vivemos, é essa ideia de que a gente vai encontrar alguém que vai nos promover um preenchimento, uma satisfação, uma realização incrível, igual a gente vê nos filmes hollywoodianos. Você entendeu? Aí você pode dizer, imagina, mas quando eu encontrei essa pessoa, eu me senti assim. Verdade. No primeiro momento, você tem essa sensação de que é a pessoa que está dando toda aquela sensação de plenitude, de realização e aquele encontro incrível, maravilhoso, você celebra, você comemora, você tem um momento íntimo. Então, tudo aquilo parece muito intenso nos primeiros encontros e parece que é sim a pessoa que está te promovendo aquela situação. Mas, na verdade, é uma projeção de você, mais uma vez. Porque você estava ali, né? Você se apaixonou, você se encantou, você encontrou no outro ali a possibilidade e você fez uma projeção, você criou uma expectativa naquele encontro com aquela pessoa. Entendeu? Só que nós passamos muito tempo para entender isso, que é uma projeção de nós no outro. E aí, quando as minhas sombras vêm à tona, as minhas sombras também vão ser projetadas no outro. Porque, afinal de contas, nós ainda não estamos iluminados, nós estamos buscando a iluminação. Então, fatalmente, no primeiro momento, eu fui do amor à desilusão, à frustração. Ok? Então, você encontrou alguém e você fez uma projeção. Só que é uma projeção de você mesmo. Você consegue entender? Quando nós nos apaixonamos por alguém, nós nos apaixonamos por nós, não é pelo outro. Porque o outro, quando ele está diante de nós, ele é um espelho. É um espelho daquilo que está na nossa essência. Então, você tem um sonho. Você tem um grande sonho na sua mente, certo? Um grande sonho. Encontrar um grande amor. Viver um grande amor. Construir algo com esse grande amor. Esse é um sonho que você tem na sua mente. Quando você conhece alguém que você tem esse encantamento pela pessoa, que você chama a atenção de alguma forma, você faz a projeção de todo aquele sonho que você tem nessa pessoa. Então, parece que, nossa, eu encontrei a pessoa, porque eu estou encantado por ela, ou rolou uma atração, uma química aqui, eu gosto da pessoa, senti uma conexão espiritual. E aí você projetou todo o seu sonho nessa pessoa, e sendo que o sonho está na sua cabeça, é a sua ideia, é a sua expectativa que você tem, e você projetou nessa pessoa que provavelmente não correspondeu. Entendem? Porque toda a projeção que acontece no relacionamento é uma projeção de quem nós somos. Então, eu tenho um sonho, eu projetei o sonho na pessoa. Só que a pessoa, ela pode corresponder ou não. De repente, a pessoa pode sim ter a mesma ideia que você né, tudo coincidir, que é uma grande raridade. Mas o que acontece no segundo momento é justamente essa frustração, a decepção. Por quê? Porque você percebe que a pessoa não está na mesma frequência que você. Não está na mesma vibe, digamos assim. Você percebe que a pessoa está querendo, ela tá com o sonho dela em mente, ela está com as ideias dela em mente e ela está fantasiando a vida dela de uma outra forma que talvez não inclua você. E você vai ter que lidar com as suas sombras.
Porque daí, a partir do momento que você percebe que aquilo que é seu, que você projetou no outro e o outro não correspondeu, torna-se uma frustração para você. Como torna-se uma frustração, você vai agora volta tudo para você. Mas o seu olhar vai permanecer no outro. E você vai fazer uma associação de que o outro é que te rejeitou, de o outro é que te abandonou, e que por isso você está tão magoado e ferido. E é por isso que você está se sentindo tão sozinho e triste e rejeitado, porque foi o outro que te rejeitou. Mas, na verdade, foi uma projeção que você fez, baseado numa ilusão que nós carregamos, de que o outro é obrigado a corresponder àquilo que você carrega com você. Se você tem um sonho, você não projeta o seu sonho nas pessoas, você tem o seu sonho. E ele é seu. As pessoas que você vai conhecer no decorrer do caminho, elas podem compartilhar desse mesmo sonho ou não. E quando elas não compartilham desse sonho, elas estão no direito delas. Vocês entendem? Conseguem entender a frustração? A frustração provém de um ponto único, que é quando o nosso ego não aceita que eu estou aqui projetando o meu sonho e essa pessoa ela não tem obrigação, repito, a pessoa não tem obrigação de corresponder. Mas eu criei uma ilusão, eu criei uma expectativa que eu acho que a pessoa é obrigada. E por isso eu me sinto frustrado. Por isso vem a raiva, por isso vem a frustração, por isso vem a decepção, porque o outro não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Gina, que confusão. É uma confusão do nosso inconsciente. É uma mistura de informações que nós carregamos no nosso inconsciente misturado com o ego, que faz com que a gente tenha essas projeções equivocadas. E a gente não percebe. A gente não percebe. A gente age dessa maneira tal, assim, tão... A gente age na vida de forma tão inconsciente que a gente faz uma associação externa de tudo que acontece, sendo que tudo que está acontecendo é dentro de mim. Por que acontecem essas experiências, então? Porque o seu inconsciente ele está sobrecarregado dessas informações. E é o que nós chamamos de karma. Eu preciso ressignificar os meus karmas, eu preciso transmutar as energias karmáticas. Então, se eu tenho esse vazio existencial constante, se eu tenho essa sensação de rejeição, de abandono, se eu tenho essa tristeza, essa melancolia, se eu tenho essas ilusões relacionadas a estar me sentindo sozinha, mesmo em meio à multidão, se eu tenho uma sensação de vazio e de não pertencimento, se eu tenho essa sensação de achar que talvez eu não seja nem daqui, eu sou de outro planeta, porque afinal de contas eu não me identifico com essas pessoas, com esse mundo, com a forma que as pessoas lidam com as coisas, ou seja, tudo isso que você projeta fora é algo que está dentro de você, uma integração que está acontecendo dentro de você, você está projetando fora. É você em busca da sua própria alma, de você encontrar a sua própria essência, para que você possa integrar a sua energia e se sentir pleno e realizado. Porque a plenitude e a realização você só encontra quando você vive a sua verdadeira essência, o que a sua alma é, em essência. E a nossa alma, ela é plena. A nossa alma, ela é pura. A nossa alma, ela carrega plenitude e realização em todos os seus aspectos. O nosso ego é que carrega essas coisas que são as ilusões da matéria. Dor, sofrimento, abandono, rejeição, solidão, medo, vergonha, fracasso, a ideia de fracasso, a ideia de vergonha, a ideia de humilhação, a ideia de rejeição, essas coisas que nós criamos na nossa mente a respeito dos relacionamentos. Né? Muitos aqui podem ter se sentido humilhados nessa relação, como se a pessoa tivesse te humilhado de alguma forma, e como se a pessoa tivesse feito de propósito, são projeções da nossa mente que nós fazemos. Tá? Projeções. Por quê? Porque precisa limpar. Uma forma do nosso inconsciente dizer que a gente precisa resolver uma questão interna para integrar com a nossa alma é trazendo uma experiência para você viver fora. E essa experiência geralmente é através de um relacionamento. Existem também outros relacionamentos, como, por exemplo, família, os conflitos de família. Os conflitos de família são muito, muito comuns, né? Então, você acha que é o outro que está te irritando. É o outro que está te julgando, te recriminando.
E aí faz toda aquela projeção de conflito nos relacionamentos. É toda uma projeção daquilo que está no nosso inconsciente, que está se manifestando fora. A partir do momento que você integrar sua energia, de você entender que é algo seu, que você tem que resolver dentro de você, aí o outro, o que o outro faz, o outro me olhou torto, o outro me soltou uma piada, o outro me criticou. Tudo isso passa a ser irrelevante. O outro passa a não te atingir mais. É uma jornada de autoconhecimento. É isso que nós chamamos de jornada de autoconhecimento. É uma jornada de despertar. Quando a gente começa a entender que o que está projetado fora é o que nós carregamos dentro. Tá bom? Deixa eu pegar aqui uma energia aqui. Vamos ver. Então, se você mentalizou alguém, vamos ver qual a energia que essa pessoa está vibrando. Vamos ver aqui, então, qual a energia que essa pessoa que você mentalizou está vibrando, a carta do louco. E vamos ver qual a sua energia, qual a sua vibração consulente aqui, nesse momento. O diabo. Eu acho engraçado quando acontece isso nas minhas leituras, que a gente sempre atribui a energia do diabo ao outro, né? Mas ela não tá no outro, tá em nós. Lembra que é tudo uma projeção nossa. Então, carta da estrela no fundo do deck. Curas acontecendo aqui nessa relação. Tá? Um grande processo de cura. É como se a pessoa que você mentalizou é uma pessoa que tem um comportamento infantil, imaturo, inconsequente, impulsivo diante da vida. Alguém que age com uma certa irresponsabilidade, sem muito compromisso com tudo. Com certeza não é uma pessoa comprometida com a espiritualidade, não é uma pessoa comprometida sequer, talvez, com a própria vida, com a sua própria jornada aqui na matéria, né? Então, tudo isso, por que eu tive que conhecer uma pessoa dessa? Para essa pessoa te mostrar onde está o seu compromisso. E o seu compromisso está com a alma. O seu compromisso está com a espiritualidade. O seu compromisso está no seu autoconhecimento. Nessa busca do seu amor próprio, da sua autoconfiança, na sua busca interior de reconectar com a sua alma para você se entender, se compreender quem você é em essência. E olha que estrela linda essa, né? Uma das estrelas mais lindas do tarot que eu conheço. A plenitude dela aqui, jogando água, jorrando, transbordando, entendeu? Então, é isso que a sua alma quer, que você reencontre a sua essência para você ser essa pessoa transbordante. Para que você não seja essa pessoa carente. Aqui eu me sinto sozinha, ó, solidão. Eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, eu me sinto rejeitado. A sua alma quer te levar para essa plenitude, para essa realização. E você está no caminho dessa realização. Só que não através dessa projeção que você fez nessa pessoa. Existem aqui muitos padrões ainda que você precisa resolver na sua energia, padrões de codependência. Aqui também existe uma ideia de que amor é posse, de que amor é apego, de que amor é aquele efeito osmose, né? Que tipo assim, a gente se junta com uma pessoa e junta e cria uma energia ali de... Ai, ai. Tem muitas pessoas aqui que têm uma ideia de relacionamento, assim, você quer uma conexão, essa sensação que você sente é uma sensação, é uma sede que você carrega na alma, é uma sede que a sua alma carrega de você mesmo, de encontrar a sua própria essência, que já foi falado aqui. O encontro com você e a sua alma, você está sedenta de encontrar a sua própria essência, de quem você é em essência. Porque envolve uma sensação de que você quer ser amado, você quer ser aceito, você quer ser validado e reconhecido pelo outro. Existe uma sede muito grande aqui, porque você tem esse verdadeiro pânico da ideia da pessoa não, de repente, te reconhecer como você é em essência. Você tem um pânico disso. E você busca esse reconhecimento, que o outro me reconheça e me veja em essência. Mas, para que isso aconteça, primeiro você precisa descobrir a sua própria essência. Então, essa projeção que você...
união que você busca com a outra pessoa, na verdade, é a união que você tem que buscar com a sua própria alma. Porque o outro, ele nunca vai te compreender em essência, te entender em essência verdadeiramente. Tem alguns que falam, não, eu te entendo, mas não entende. Só quem sabe de quem você é nas suas profundezas, na sua essência, quem você realmente é você mesmo. E tá tudo bem. Porque também o outro, você também não vai conseguir entender tudo que o outro, tudo que existe nas profundezas do outro. Entendeu? Então, aqui eu percebo que todo o tempo você está sendo levado para, e principalmente aqui em relacionamentos frustrados, em decepções, em coisas que não deram certo aqui nessa vida, é como se você estivesse sendo levado para a solitude. Que a solitude é quando você conecta com a sua própria essência, com a sua alma, e você se sente pleno, independente de estar sozinho ou acompanhado. Essa integração está acontecendo na sua alma. Mas para que isso aconteça mais rapidamente, para acontecer uma cura mais rápida aqui, é como se você precisasse desapegar. O desapego precisa ser trabalhado aqui, a nível de sentimentos. Tá bom? Você precisa desapegar da ideia de que o outro vai promover isso em você. O desapego, para que você possa integrar a sua alma. E aqui vai precisar tirar o ego da frente, porque o ego, ele busca o externo. Desejo, paixão, atração, química, são experiências da matéria. E não estão ligadas ao nosso amor. Isso não é amor. Paixão, atração, desejo, química, são coisas que nós experienciamos e vivemos na matéria. O amor, ele é uma energia, uma frequência elevada, sublime. Nós estamos caminhando ainda para viver essa tal experiência do amor. Não, ainda não estamos prontos. Mas primeiro a gente vai precisar viver a experiência do amor próprio. Tá bom? Vamos ver em que situação, complementação das energias. Muitos padrões de posse, ciúme, controle dentro das relações. Aqui o diabo sempre tem essa ideia de que tem uma coisa pesada aqui, né? É como se o outro tivesse a obrigação. Foi o que foi falado aqui. O outro tem a obrigação de corresponder à minha expectativa. E quando isso não acontece, vocês entram em frustração e decepção. Vamos lá, então. 8 de ouros fala de um grande trabalho de autoconhecimento, tá? Tem aqui uma questão também que a espiritualidade fala. É como se, assim, você tinha o encontro com essa pessoa que você mentalizou, ele não foi por acaso. É como se você tivesse coisas assim muito profundas, muito enraizadas para curar, né? E essas coisas precisavam vir à tona. E essa pessoa te ajudou nesse processo. Porque a pessoa, ela agiu de uma determinada forma aqui com você que ela conseguiu espelhar lá nas suas profundezas do inconsciente coisas que estavam guardadas, escondidas lá ainda para resolver, tá? Para limpar. 3 de espadas, ó. Exatamente. Frustração, decepção, uma bagunça emocional aqui. Pode ser que essa pessoa tenha causado uma bagunça emocional muito grande em você, né? Você tenha se sentido aqui extremamente desequilibrado emocionalmente. Por quê? Porque essa pessoa foi na ferida aqui. Toda vez que a gente encontra alguém que é um relacionamento kármico, e aqui provavelmente né? Você e essa pessoa, esse encontro. Toda vez que a gente encontra alguém que é uma conexão de alma kármica, é tipo assim, como é que a gente vai chamar isso? A gente está vindo num processo de evolução, um dia de cada vez, aquele tantinho, né? E aí, de repente, pá, a gente encontra alguém que tem uma conexão de alma muito forte. Então, esse encontro promove uma aceleração, digamos assim, uma aceleração na resolução dos seus karmas. Então, por exemplo, karmas que eu ia levar 1 ano, 2 anos, 5 anos para resolver, eu resolvo ali em meses. Entendeu? É quando a gente precisa de um socorro. Por isso que a gente chama... existe até um texto que eu sempre recomendo para vocês, A Pequena Alma e o Sol, porque essas pessoas que nós encontramos, que nos promove, é uma promoção que essa pessoa nos dá a nível de resolução de karmas, tá?
É um aceleramento, que a gente precisa acelerar o nosso processo, que tem algum propósito aqui para você de conexão com a espiritualidade, né? Para você precisava ser acelerado aqui, uma conexão espiritual maior, um despertar espiritual maior aqui para você. E essa pessoa veio e te ajudou nisso, tá? 6 de paus. Vou tirar mais cartas aqui para finalizar a leitura. A carta da força fala de ego. Essa carta também fala de ego e vieram aqui bem próximo ao diabo, né? Então é o nosso apego. É o nosso apego às nossas ilusões do que... E que está misturado com o nosso ego, né? Olha aqui. 5 de copas no fundo do deck. Frustração, decepção, abandono, rejeição. Você precisava lidar com tudo isso e provavelmente essa pessoa mostrou para você tudo isso. Ela mostrou o quanto você carregava ainda no seu inconsciente essa energia de se sentir uma pessoa abandonada, rejeitada, traída. Alguém que ainda se sente... Tem uma questão aqui também que você precisa... Tem alguma questão aqui de humilhação pública que você sofreu em outras vidas ou nessa vida mesmo. Teve algum tipo de humilhação pública que isso marcou profundamente a sua alma. E esse sentimento de humilhação você carregou por muito tempo na sua vida. E aqui com certeza foi uma das coisas que foi curadas aqui né, nesse momento também, tá? Uma cura relacionada a uma humilhação pública que você sofreu nessa vida ou em outras vidas. Tudo isso é um confronto com nós mesmos, com a nossa essência, com o nosso ego, com o nosso inconsciente. Por quê? Porque essas coisas precisam vir à tona para ser ressignificadas, para a gente perceber que tudo isso é ilusão. Afinal de contas, o que é a humilhação? Você consegue pegar uma humilhação assim na mão? Ela é real? Não, não é real. A humilhação não é real. São projeções da nossa mente, né? São as projeções baseadas na ilusão, da ilusão que nós falamos. A ilusão que faz a gente enxergar dor e sofrimento, frustração e decepção, rejeição, abandono e humilhação. É essa ilusão que faz a gente ter a percepção que essas coisas aconteceram conosco. E por nós termos a percepção que isso é muito pessoal, a gente fica frustrado, decepcionado e a gente fica carregando essa energia no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente reencarna vidas e vidas e vidas com essa mesma energia, sem perceber, e a gente continua manifestando fora de nós, nos relacionamentos, essas projeções do nosso inconsciente. Então, o que eu afirmo para você, a partir de hoje, consulente, é que você observe as suas experiências, o que acontece fora de você, você observa. Se aconteceu alguma coisa com alguém e você se sentiu magoado, perceba, analisa. Por que eu me senti magoado com isso que essa pessoa fez? Onde que está a raiz dessa dor, dessa ferida? Então, faça a sua autoanálise mais profunda. Tá bom? Porque essa pessoa aqui, ela realmente espelhou muita, assim, uma bagunça. Você carregava aqui uma bagunça emocional no seu inconsciente terrível a nível de relacionamento. Tá? Uma desordem aqui muito grande, olha só. Muitas ilusões, muitas percepções erradas, muitas coisas que... E aqui isso foi espelhado profundamente. Tá? Então, muitas vezes a gente... Perceba qual foi as palavras que você usou com essa pessoa. Que palavras você usou no momento de conflito com essa pessoa? Você me traiu? Você me humilhou? Você me enganou? Você... Né, a gente acusa o outro. Você me rejeitou, você me enganou, né? Muitas palavras que a gente usa de acusação. Por quê? Porque essa ferida já vem na nossa alma de outros momentos que a gente precisa ressignificar. Na verdade, o outro ele só agiu como ele é. Foi dito aqui como essa pessoa é. Então, se você conheceu alguém que carrega essa energia de não ser uma pessoa que é muito responsável nas relações, que não tem muita responsabilidade afetiva quando se relaciona com as pessoas, se relaciona de forma, né, casual e impulsiva e imatura, você encontrou essa pessoa e você gostou dessa pessoa, ficou com ela, vendo que ela tinha esse perfil, só que aí depois você quer que a pessoa tenha um comportamento que não é dela ainda.
Porque não é porque você conheceu essa pessoa que essa pessoa vai mudar da água para o vinho. Entende onde está a ilusão? A nossa ilusão? E aí depois você fica esperando a pessoa se transformar, né? Esperando, esperando. Só que a pessoa, ela é assim e ela não quer. Ela só vai mudar quando ela quiser mudar. Quando ela decidir, não quero ser mais assim, eu quero ser diferente. Percebe a ilusão? É isso. Eu vou deixar aqui para vocês o print da tela para vocês lerem aqui. O que é o amor, tá? Do livrinho Flor do Dia, que é uma lindeza, né? Olha só. O amor é isso aqui. Nada em troca. Se você ama de verdade, não pede nada em troca. Se você negocia, é justamente porque é incapaz de amar. E é o que nós estamos fazendo. Estamos negociando o amor, tá vendo? Eu vou deixar aqui para você fazer o print e ler a mensagem. Tá bom? No final, eu já vou deixar logo para vocês também o print do que é o amor de Eros, que é o amor baseado na atração. Tá aqui também o print. Eros ou força erótica, é uma qualidade da energia vital que se manifesta somente através da consciência humana, tá vendo? O Eros, a atração, o amor Eros, o desejo, ele só é manifestado aqui na matéria. A alma não vive essa experiência. Quem vive é a nossa matéria, é o nosso corpo. Tá bom? Deixando aí o print para vocês. Vou deixar também para o pessoal na segunda opção. Eu vou tirar um anjinho para vocês, para amenizar as coisas aqui que foram muito pesadas. Esse anjinho, ele tem uma mensagem, ele tem uma meditação que acompanha, tá? Uma mentalização. E eu vou compartilhar esse PDF aqui com vocês. Vamos ver qual anjinho quer falar aqui com o consulente do Cristal Rosa. Muito bom a gente invocar as forças dos anjos para nos ajudar nesses processos emocionais de relacionamento, tá bom? Vamos ver aqui então qual é a carta, qual anjinho quer falar com vocês. O anjinho da gratidão, tá vendo? Que bonito. Bom, eu vou compartilhar esse PDF com vocês para quem me mandar mensagem aqui no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, tem um link, é só clicar. E eu compartilho com você. E olha que fofo que ficou embaixo do deck. Completude, né? Mas é a completude de você com a sua alma em primeiro lugar, né? Certinho? Então, o anjinho da gratidão vem dizer pra gente ser grato a todas as experiências que nós vivemos. Seja grato a essa pessoa. Tá bom? Para você se libertar. E me manda mensagem no WhatsApp que eu vou compartilhar a meditação que você pode ler. E também tem lá o exercício da meditação para você fazer também, tá bom? Então, você lê, medita e faz o exercício da meditação do anjinho da gratidão, para te ajudar aí, né, a resolver essas questões internas aí que você carrega. Certinho, grupo 1? Se você ficou com dúvidas, você pode escrever aí nos comentários, mas comenta de qualquer forma, se ressoou, se fez sentido, tá? Gratidão a todos. Não esqueça de deixar um like, de hypar o vídeo, para ajudar essa mensagem a chegar a outras pessoas que precisam ouvir, tá bom? Gratidão a você que me ouviu. E não esqueça também, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para novas notificações. E não esqueça o like. Gratidão. E agora vamos para o grupo 2. Vamos então para o grupo 2, para quem escolheu o cristal vermelho. Grupo 2, vamos canalizar aqui a sua mensagem. Pode ser uma mensagem longa como a primeira, mas pode não ser, depende muito, tá? Então, se de repente a sua mensagem ficar um pouco menor que a primeira, não tem problema nenhum. Que a mensagem vai ser passada e o tempo quem decide é a espiritualidade, tá? Então, vamos ver aqui, então, qual é a mensagem para quem escolheu o cristal vermelho. Lembrando que é uma leitura para cura emocional, né? Para a sua área amorosa, tá bom? Por que cura, Geina? Porque os oráculos, eles transmutam as energias. E também quando você se conscientiza do que você está vivendo, também é um processo de cura que já está acontecendo, tá bom? Estamos trazendo a chama rosa aqui, da mestra Rovena, do arcanjo Samuel, né? Para trazer aqui sentimentos de paz, de harmonia, de perdão, de amor incondicional, de passividade, de beleza, autoaceitação, né? E o desapego, tá bom?
que são as questões que nós precisamos resolver no ego, né? O desapego, a aceitação das experiências como elas foram, como aconteceram, a gente precisa aceitar, ressignificar, perdoar e transcender a partir dessa compreensão de perdão, né? Eu compreendo, eu perdoo, tá? Não é isentando as pessoas de culpa, mas perdoando você ressignifica e transcende. Perdão é para você, não é para o outro. Vamos ver aqui então, primeira carta. O eremita. Aqui há uma necessidade muito grande de você fazer uma introspecção, de mergulhar no seu interior para você encontrar uma sabedoria que está escondida dentro de você, tá? Muitos aqui têm um despertar espiritual acontecendo. Muitos de vocês são intuitivos. O sexto chakra se manifestou aqui. E aqui os pássaros já me falando que muitos de vocês têm como objetivo, dentro da espiritualidade, canalizar mensagens da espiritualidade para outras pessoas. Eu não sei como você vai fazer esse processo, mas você tem isso na sua alma, tá? A sua alma carrega um dom de canalizar mensagens do espiritual para outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, né? Tentando canalizar uma energia do espiritual para orientar vocês. Agora eu não sei como vocês vão proceder, mas a intuição de vocês está sendo desperta nesse momento, tá? Havendo aqui uma expansão, tá? Do seu terceiro olho. Ok. Terceira carta. 9 de paus. Entendi. Carta da lua. Energia do fundo do deck. Se precisar dessa energia pra gente passar a mensagem, eu busco lá depois. Bom, aqui nós temos alguém que está dentro de passando por um despertar espiritual profundo. O chakra do terceiro olho está, né, literalmente aqui se abrindo. E dentro desse momento que você está vivendo, é como se você entrou numa confusão muito grande, né? Uma falta de clareza muito grande do que você está vivendo aí nos últimos tempos. É como se tudo ao seu redor está confuso. É como se tudo ao seu redor você não tivesse clareza de nada. Você vê tudo escuro, turvo. Se você tem uma questão para resolver, você não sabe como resolver. Se você tem algo, uma perspectiva para o futuro, você não está conseguindo vislumbrar algo a longo prazo. Então, está tendo uma dificuldade muito grande aqui de clareza na sua vida nesse momento. E isso provém do despertar do seu terceiro olho, tá? Então, quando a gente está despertando o terceiro olho, a gente sente tontura, a gente sabe quando a gente se abaixa, levanta, fica tonto, como se você tivesse com labirintite, algo assim, entendeu? É porque o seu terceiro olho está expandindo, então você perde essa noção de espaço. A expansão do terceiro olho, o despertar, ele causa essa sensação, às vezes, de você pisar no chão, mas você fica meio bambo, assim, parece que vai faltando o chão, você tem uma falta de percepção da matéria, tá? Por quê? Porque o chakra do terceiro olho, ele é um chakra do espiritual. Então, você fica muito mais perceptivo das coisas acima e menos da matéria. Então, provavelmente é tudo que você está tendo muita dificuldade com questões de materiais nesse momento. Você está tendo muita dificuldade em aterrar, em manifestar coisas, em focar nas coisas da matéria. Porque você está com esse despertar no chakra do terceiro olho. Isso também promove muito cansaço, muita exaustão e requer de você momentos de descanso. Então, por exemplo, se você carrega por exemplo, se você trabalha e você está exposto a ter que conviver com muitas pessoas durante o dia, né, transporte, multidão, ou se você gosta de sair, de estar com pessoas, de estar no meio de pessoas, então é provável que você vá sentir muito impacto no seu corpo nesse momento. Porque para que você reencontre aqui dentro desse despertar do terceiro olho, para que você reencontre o seu reequilíbrio, é necessário aqui você fazer momentos de meditação. Tá? É momentos de meditação e silêncio. São duas coisas que você precisa. Meditação não necessariamente você vai ficar nessa posição de flor de lótus, meditando, mas de silenciar a sua mente, de ficar num cantinho lá nos seus pensamentos, fazendo uma oração, lendo um livro,
ou até mesmo refletindo sobre o que você está sentindo, voltando o foco para dentro, porque o eremita fala de nós voltarmos todo o nosso foco para dentro, para o nosso interior, né, para compreender, para nos compreender, para compreender o momento que nós estamos vivendo. Só que a maioria de vocês não veem esse processo como algo positivo. A maioria de vocês fazem julgamentos sobre isso. E os julgamentos vão fazer com que você tenha dificuldade de passar por um processo que você precisa passar. Se você, que está me ouvindo aqui, grupo 2, é uma pessoa que sabe, que tem dons espirituais, que já tem alguns dons espirituais desenvolvidos, tá? E você sabe que você tem essa conexão forte com a espiritualidade e você está, digamos assim, resistindo a passar pelas etapas, quanto mais você resistir, passar pelos processos e fazer o que precisa fazer, mais o seu corpo vai sentir o impacto. Ah, não, Gina, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto desse negócio de ficar em silêncio, meditação, não gosto de nada disso. Eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de estar. Se eu estou aqui parada, eu fico triste, depressivo, se eu tenho dificuldade de lidar com isso, eu não consigo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho o TDAH, né? Tem gente que tem todos, né? Os TDAH, né? Tem transtorno, falta de foco, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimento, indo e vindo, indo e vindo. Se você tem esses desafios, vença-os. É possível. Se você precisar de ajuda, você coloca mantra, você coloca música reiki, frequências hertz que temos, que eu estou sempre compartilhando aí com vocês. Se você tem essa dificuldade, use de algumas ferramentas que possam te ajudar. Troque o café pelo chá, tome mais chá. Camomila, erva cidreira e erva doce são os melhores para você nesse momento, tá bom? Toma principalmente à noite, antes de dormir. Se vocês estão com problema de sono, com dificuldade para dormir, tudo isso são consequências do despertar que vocês estão vivendo. Ok? Bom, mas como nós estamos falando também aqui de área amorosa, o que isso trouxe para você? A área amorosa. Quando a gente está passando por um despertar espiritual na nossa... quando a gente está passando por um despertar espiritual, que é o seu caso, a espiritualidade trouxe essa informação aqui muito forte, então é o seu caso, né? Se você se ressoar com essa leitura. Aí o que acontece? Aqui, a grande questão para você nesse momento é não conseguir manter uma relação. Você não consegue. Por mais que você tente, você vai se relacionar com uma pessoa, duas, vai tentar com uma, duas, três pessoas, você não vai conseguir se relacionar. Por quê? Porque você está vivendo um momento que é necessário estar sozinho e você não está querendo, você está resistente. Vamos lembrar que já foi dito aqui que você está resistente a passar pelo processo. Se você está resistente e teimoso, então você vai sofrer os impactos no corpo físico e vai sofrer os impactos também a nível emocional e provavelmente você vai ser levado para uma relação que você vai até se empolgar no início, mas depois vai entrar em conflito com a pessoa. Porque vamos lembrar, voltando, é dentro de você. É o que a sua alma quer que você faça nesse momento. E a sua alma quer que você faça silêncio. Principalmente se você tiver essas questões de ansiedade, TDAH, né? Se você tiver isso, se você é uma pessoa muito hiperativa, se você é uma pessoa que não para quieto, como nós costumamos dizer, se é uma pessoa muito ativa, né? Você está sendo resistente a um processo que a sua alma está chamando você para viver. Um momento de solitude, de silêncio, que é o que você precisa nesse momento, para reequilibrar as suas energias. Do contrário, repito, o seu corpo e os seus relacionamentos vão sofrer as consequências. Tá bom? Não adianta insistir. Se você tem alguém na sua mente, no seu coração que você gosta, que você ama, você precisa respeitar esse seu momento. Você pode conversar com a pessoa e falar que, olha, eu não estou num bom momento, tivemos aí conflitos, mas isso está para além da sua... o que está acontecendo com você agora é algo que está para além da sua vontade. É algo que a sua alma está te encaminhando para isso. Então não adianta insistir, a gente tem que passar pelas etapas que a gente precisa passar, tá bom? Mas vamos aqui canalizar a energia da pessoa que você vitalizou. Qual é a energia dessa pessoa? Qual
Quando a gente está passando por esses processos aqui da expansão da consciência, o despertar do terceiro olho, a primeira coisa que acontece é conflito nas relações. Muito conflito. Você não consegue se entender com ninguém, tá? A energia do louco veio na primeira opção também. Ok. Vamos ver qual a sua energia aqui. Qual a sua energia? A Imperatriz, ok. E a energia da Justiça. Então, o que, que nós temos nesse relacionamento? Esse relacionamento, olha a carta da Torre aqui, ó. Tudo desmorona. Quando a gente está passando por um despertar espiritual, tudo desmorona ao nosso redor. Relacionamentos, situações, pessoas. Há um verdadeiro caos ao nosso redor, principalmente no despertar espiritual do terceiro olho. Porque a gente está sendo levado a viver essas experiências para que nós aprendamos a nos reorganizar novamente dentro dessa nova habilidade que está sendo desenvolvida. Quando você vai reformar sua casa fica como? Um caos. Então, você está sendo levado para desenvolver um novo dom, uma nova habilidade, terceiro olho, expansão do terceiro olho. Para quê? Para que você se torne uma pessoa mais intuitiva, para que você tenha mais clareza das coisas, para que você se torne alguém que está conectado com a espiritualidade. Ou seja, as frequências energéticas que estão passando por você nesse momento são muito intensas. Então, primeiro se estabelece o caos. Mas daqui a pouco isso passa. E aí depois, quando você se reorganizar, você vai voltar ao normal, entre aspas, porque não seremos mais como éramos antes, né? A partir do despertar, não seremos mais, seremos diferentes. Mas a gente vai... mas nós conseguiremos restabelecer o equilíbrio novamente. Justiça. Quando passar essa fase mais crítica, a gente consegue se estabilizar, se equilibrar novamente, e aí sim a gente pode começar a pensar em se relacionar novamente também. Então, a melhor coisa, se você está tendo conflitos e confusão em relação a esta situação com essa pessoa, o melhor é o afastamento, é o melhor para que você fique em paz e a pessoa fique em paz, mesmo tendo sentimentos, às vezes é necessário. Cada um está no seu canto, cada um ficar pensativo sobre suas próprias coisas e evitar o confronto, evitar o conflito, evitar o estresse diretamente. Tá bom? É o que a espiritualidade está pedindo aqui para que você restabeleça o equilíbrio, a carta da justiça. Ó. Você e essa pessoa podem estar passando por questões muito difíceis também. A sua energia é a energia da Imperatriz. Então, é como se também, junto com esse despertar aqui do terceiro olho, você também está trabalhando questões relacionadas a amor próprio, autoconfiança, merecimento, tá? É como se você precisasse, nesse momento, reconhecer qualidades em você que você não reconhece. Você tem dificuldade de se sentir uma pessoa... às vezes a gente tem dificuldade de se sentir uma pessoa de valor, às vezes a gente tem dificuldade de ser uma pessoa que merece receber algo bom. Tem muita gente que não sabe receber o bom, entendeu? Se você oferecer algo doce ou amargo, tem pessoas que estão tão identificadas com o amargo que elas vão rejeitar o doce. Você entende aqui a simbologia? Simbolicamente falando, a pessoa está tão tóxica, tão mergulhada em coisas tóxicas que a pessoa não sabe receber algo doce, não sabe nem receber sequer. Aqui pode ser, de repente, essa pessoa que você mentalizou, pode ser uma pessoa mergulhada em toxicidade ainda. Tem dificuldade em reconhecer em você a beleza que você carrega, a grandeza que você carrega. Aqui, porque a Imperatriz fala disso, fala de grandeza, fala de alguém que tem uma aura, né? Muito bonita, alguém que carrega essa energia de compartilhar. Você é uma pessoa que carrega uma energia de compartilhar. Vocês aqui do grupo 2, não adianta vocês quererem viver de forma egoísta na vida de vocês, viver só para vocês. Vocês aqui têm esse propósito de despertar, até mesmo aqui alguns de canalizar mensagens da espiritualidade para outras pessoas através da intuição, desenvolvimento. Vocês estão não só nesse momento, acabei de receber aqui a informação, que para alguns aqui é o terceiro olho que está se abrindo, e vocês estão despertando aqui principalmente a clareaudiência. Tá? A clareaudiência tem a ver quando nós nos conectamos com mentores. Por exemplo,
Quando eu ouço meu mentor falando aqui, ele fala comigo através da clareaudiência. E quando a gente está desenvolvendo a clareaudiência, pode dar esses zumbidos que a gente tem no ouvido, dor de cabeça. Muitas vezes a gente escuta coisas que a gente acha que alguém está chamando e não é real. Ou senão a gente sabe, tem um acontecimento que é muito característico disso, é que quando eu estava despertando a minha clareaudiência, quando eu estava entre o sono, sabe aquele momento quando você vai dormir, que você vai ficando entre aquela sensação de estar dormindo e estar acordado, a transição de dormir, de estar acordado e adormecer, tem uma transição ali, não tem? E quando você acorda, a mesma coisa. Você acorda e tem uma transição entre o sono e o acordar, né? E dentro dessa transição, o que eu vivia? Eu escutava vozes. Eu escutava vozes falando comigo nessa transição. Tanto na hora de dormir como quando eu acordava. Como se tivesse vozes falando comigo, entendeu? Isso é muito característico do despertar da clareaudiência. Aqui vocês estão passando por isso por quê? Porque tem algum mentor que quer se manifestar na sua vida, que quer passar mensagens aqui para a humanidade, por exemplo, através de você, ou para algumas pessoas, por exemplo, né? Não necessariamente para todo mundo. Mas esse mentor, ele tem aqui um propósito junto com você, e por isso que você está passando por todo esse caos aí, tá bom? Para alguns é um mentor, para outros pode ser os seus dons se expandindo, né? Mas ainda nenhuma conexão específica. Mas para outros aqui, alguns de vocês, é um mentor específico que quer canalizar através de vocês, tá? Quanto a essa relação, esse relacionamento ele trouxe aqui a possibilidade de você trabalhar o amor próprio e a autoconfiança, de você se priorizar, aprender a se priorizar na relação. Com certeza a experiência aqui com essa pessoa fez com que você entendesse que você é prioridade, tá? Você já deve ter tido esse entendimento. E aqui, se você não teve ainda, a espiritualidade fala para você ter esse entendimento. A prioridade aqui é você. É muito oposto a energia de um louco para uma imperatriz, né? É o oposto do oposto, né? Vamos ver então aqui, pegando mais cartas. Mas tá, as coisas estão se equilibrando aqui para vocês, né? A justiça fala do equilíbrio. É o oposto do oposto, mas que... Deixa eu ver se eu consigo falar aqui o que eles estão falando. Essa relação aqui que você viveu com essa pessoa é uma relação que provavelmente foi muito desequilibrada em todos os aspectos, mas esse desequilíbrio que aconteceu é o que vai trazer equilíbrio para você, tá bom? Consegui passar a mensagem, né? Porque tem hora que eles falam aqui, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Vamos ver aqui então, mensagem final com o tarô. 2 de paus. Imperatriz 2 vezes. E rainha de paus. Meu Deus. Um grande trabalho aqui dentro desse relacionamento aqui, um grande trabalho sobre amor próprio, autoconfiança e merecimento. Vocês estavam aqui também, dentro dessa relação também, vocês estavam vivendo o equilíbrio do yin e yang, né? Masculino e feminino, a integração da energia feminina e masculina dentro de vocês, tá? 4 de espadas. Tem uma finalização aqui entre vocês, carta da estrela. Tem uma finalização aqui de ciclo entre vocês. Existe muita dúvida aqui entre procura, não procura, tá? Existe aqui uma questão aqui muito... comunica, não comunica, procura, não procura, manda mensagem, não mensagem, fala, não fala. Tem uma coisa aqui muito dual, né, nessa relação de vocês nesse momento, tá? E essa dualidade faz exatamente porque como nós vimos aqui, você está passando por um processo e esse processo ainda precisa de uma pausa, ó. 4 de espadas fala de processo de pausa, de descanso, tá? Só um minuto. Desculpa, a garganta está começando a falhar. Pode ser que aqui tenha acontecido muitos bloqueios a nível de comunicação entre vocês, né?
porque essa confusão também aqui sobre despertar espiritual e terceiro olho e clareaudiência causa muito conflito também, por isso que não consegue se relacionar, né? Porque não há um entendimento. A sua cabeça está uma confusão, a cabeça da pessoa provavelmente também é uma confusão, e não há um entendimento, não há um entendimento no que se diz, no que se fala, tá? É algo nesse sentido aqui que eles estão falando. E para você aqui, imperatriz e rainha de paus. Aqui era o caso de você se priorizar. É muito provável que no decorrer, ao longo da sua vida, você foi uma pessoa que costumava priorizar os relacionamentos. É muito provável que você tenha estado em outras relações tão focadas que você esqueceu de você mesma, que você esqueceu do seu propósito, da sua missão, você esqueceu que você tinha que desenvolver os seus dons. Então, por isso que, né, você aqui em outros momentos você foi, né, viveu aqui muito em prol de relacionamento e agora a espiritualidade está falando que agora chega, né? Agora é a hora de você viver, é o seu momento. É o seu momento, é a sua hora. Tá, consulente do Cristal Vermelho? Aqui a sua prioridade na sua área amorosa não é a área amorosa. Gina, eu vou ficar sozinha, não vou ter ninguém. Não, calma. Calma, fica tranquila. Vem alguém para você, sim. Mas essa pessoa vem para sua vida quando você entender que você é a prioridade. A prioridade total, tá? Para você entender que você não nasceu para estar voltado e focado em uma única pessoa. Você tem um propósito aqui, você tem uma missão. Você tem um chamado da sua alma aqui para ajudar outras pessoas, de alguma forma. Você vai saber de que forma vai ser a sua forma. Então, você não pode ser aquela pessoa que vai estar só focada numa relação. O chamado da sua alma é para muito mais que isso. E a pessoa que vier para a sua vida, no momento certo, na hora certa, vai entender que você tem esse propósito divino e que você é uma pessoa que não vai viver só para a família, para o lar, por exemplo, ou para a pessoa, né? Porque tem pessoas que têm esse pensamento, né? Eu vou arrumar alguém para estar sempre comigo. Então, às vezes, a pessoa quer uma dedicação exclusiva. Então, se uma pessoa vem para sua vida querendo a sua dedicação exclusiva, que para vocês, eu digo do grupo 2 que isso não vai ser possível. Tá bom? Porque o propósito da alma de vocês não foi só para viver um relacionamento. Vocês aqui têm um propósito, um chamado para trabalhar junto à espiritualidade. Tá certo? Vamos lá, então. Assim como eu deixei o print no primeiro grupo, eu vou deixar o print aqui para vocês também. O que é deixar o print? Eu vou focar o texto aqui na câmera, tá? Aqui é um texto sobre nada em troca. Se você ama de verdade, não pede nada em troca. Se você negocia, é justamente porque é incapaz de amar. E a maioria de nós estamos negociando nas relações, não é verdade? Não vou ler tudo, porque você vai fazer o print na tela e você vai ler diretamente, tá bom? E aqui fala do amor de Eros, que é o amor que fala da atração, da paixão, da química, do desejo, né? Eros, ou força erótica, é uma qualidade da energia vital, que se manifesta somente através da consciência humana. Ok? Então, é uma experiência que é da matéria. A experiência do amor, do desejo, não, desculpa, do amor não. A experiência do desejo, da paixão, da atração, da química é uma experiência do corpo. Não é uma experiência da alma. Tá bom? Só para vocês entenderem. Vamos ver aqui, então. Está ligado à energia vital. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar os chakras, que a gente vai entender a energia Kundalini, e a gente entende a energia sexual, você vai entender que a energia sexual é uma energia criativa. Então, a energia sexual que nós carregamos não é só para você ter prazer sexual. É uma energia que você carrega para você manifestar outras coisas na sua vida. Dinheiro, por exemplo, bens materiais. Obviamente que eu não vou manifestar dinheiro só com a energia. Eu vou manifestar esse dinheiro a partir de algo criativo que eu faço. Então, eu desenvolvo algo criativo e eu manifesto. É a energia de manifestação. Para resumir para vocês, né? Para vocês não associar só a dinheiro e sexo. A energia vital, ela está ligada à energia da manifestação na matéria, que uma das manifestações é a parte sexual e material, tá bom?
Daí provém dessa energia da Kundalini. Vamos ver aqui então uma mensagem final do anjinho para vocês. Por isso que a gente sente todas essas sensações do nosso corpo quando a gente alinha os chakras, né? Obviamente você percebe o movimento na sua libido. Então, daqui um recado para quem está de repente um pouco que não está se sentindo muito criativo no momento ou não está se sentindo com a libido em alta, alinhamento dos chakras, né? Vai ser fundamental para você, tá bom? Mensagem do anjinho, fé. Fé é uma palavra muito usada de forma muito clichê na nossa sociedade, né? Eu tenho que ter fé em Deus. Eu sempre falo isso. Não. Você não tem que ter fé em Deus. A gente acredita na existência de Deus. Ponto final. Eu acredito que existe um Deus. A fé, ela está ligada à confiança. A palavra chamada confiança. Então, eu tenho que ter fé que as coisas estão sob controle. No seu caso aqui, para quem está com a vida um caos. Você tem que começar a confiar. Tá vendo como fé está ligada à confiança? Eu tenho que confiar que está tudo bem. Eu tenho que confiar que já deu tudo certo. Eu tenho que confiar. Fé e confiança são sinônimos aqui, tá bom? Então, associa essa fé, não essa fé que a gente fica olhando para o céu esperando que Deus faça um milagre na nossa vida. Não é isso. Mas é a confiança. Que tudo está transcorrendo da maneira que precisa ser e que vai, sim, que o final vai ser o melhor possível, tá bom? Chega de imaginar esses finais aterrorizantes que a gente fica imaginando na nossa mente, que tudo vai dar errado, que tudo vai virar um caos, que vai ser o apocalipse. Não. A gente tem que ter confiança que tudo vai se reorganizar, que tudo vai entrar nos eixos, que tudo vai se encaixar. Tá bom? Se isso não aconteceu ainda, porque não é o fim. Porque no fim tudo se encaixa. Certinho? E para quem quiser a meditação, que é no caso, é a reflexão, um texto, que você faz uma reflexão baseado, né, nesse contexto de fé e confiança. E tem também uma mentalização para você fazer, para você reforçar sua fé e sua confiança. Se você quiser esse texto com a meditação, você me manda uma mensagem aqui no WhatsApp que eu compartilho com vocês, tá bom? Para quem quiser. Gratidão. Então é isso. Gostou da mensagem? Deixa um comentário, se ressoou se fez sentido para você, deixa um comentário aí para mim, compartilha a sua história que eu vou ler depois, tá? E interage aqui com a gente, o vídeo não termina quando termina, né? Vocês continuam aí nos comentários e eu estou acompanhando os comentários todos os dias, leio todos ainda e deixo lá ou respondo ou deixo um curtir, né? Tá bom? Então, para você, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que é muito importante. Hypa, tem um botão de hypar agora também, que é muito importante aí para divulgação desse vídeo no algoritmo do YouTube, tá? E se você ainda não se inscreveu, é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para novas notificações, tá bom? Gratidão a todos. Eu espero que essa mensagem de hoje tenha levado luz para a vida de vocês, uma orientação, um direcionamento, enfim, que de alguma forma ela tenha contribuído aí com a sua jornada, tá? Gratidão a todos e até o próximo vídeo.